Bem-vindos ao Conhecimentos da Humanidade na Rádio Mundial. Léo, hoje estamos sem um dos nossos amigos aqui. Bruninho, hoje está dodói, não pôde vir. Estamos mandando as melhores vibrações aí. Beijos no coração pro Bruno melhorar logo, estar com a gente aqui em breve. Exatamente, não sei se você está ouvindo ou vendo a gente, Bruno, mas fica aqui o nosso desejo de melhoras. Pegou uma virose da filhinha dele. Exatamente. Não é Covid, só uma virose, mas tá lá, tá se preservando. Mas, Léo, aproveitando esse dia especial, Olha não só. porque Bruno não está aqui, Não. mas porque Hoje é um portal. todo mundo está falando desse tal portal 222222222. O que tem a ver com esse negócio? Ou é só um monte de número, cara? Olha lá, vamos começar como diz o outro, vamos começar do começo. Pro universo, ele não tá nem aí para as nossas convenções humanas. A gente que inventou essa data, A gente que inventou cara. essa data, exatamente. A gente já falou aqui no programa na rádio, inclusive, sobre essa questão dos calendários, né? De ter mudado o calendário, de ter tirado o dia de fevereiro, porque Júlio César queria o mês de julho para ele, o Imperador Augusto queria o mês de agosto. Então, assim, a gente teve calendário juliano, agora gregoriano. O calendário é uma invenção ocidental para esse calendário, né? Os judeus têm uma outra contagem de tempo, eles estão no ano 5.000 e pouco. Os chineses têm uma outra contagem de tempo, o calendário deles é lunar. Enfim, essa convenção de calendário, o universo não está nem aí para isso. Então, quando a gente fala, tem um grande portal de energia, não tem. É um dia, teoricamente, como outro dia qualquer. Essa é a explicação, no fundo. No fundo é isso, é uma invenção baseada no nosso calendário. Mas hoje muita gente perguntou pra gente lá no canal e tudo, né, pelas mídias sociais, qual era o lance desse portal. Não, porque ia acontecer alguma coisa hoje. Mas olha, quando deu meio-dia aqui no Brasil, lá na Austrália já era dia 23 e não aconteceu nada. Então, e aí o pessoal falava, não, mas vai ser às 22 horas. Mas 22 horas de que lugar? Sim. Se o mundo inteiro tem um fuso diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque muita gente vende isso como uma ideia de que, olha, vai acontecer uma tragédia ou vai acontecer algo muito bom que a humanidade vai ampliar sua consciência. A gente amplia a nossa consciência todo dia. Claro que tem alguns eventos, às vezes uma guerra, às vezes um atentado, como foi o 11 de setembro, ou às vezes uma vitória de uma seleção de futebol. Essas coisas, elas fazem com que um povo comece a ver a vida de uma maneira diferente. Então são grandes saltos de consciência que a gente às vezes acompanha, ou por uma descoberta tecnológica. Mas nesse caso, a gente está falando só de uma data. E, coincidentemente, tem vários números. Mas tem aqui, fazer um adendo para não deixar todo mundo triste. Tem um lance chamado egrégora, que acho que a melhor definição que quem deu para isso foi Jesus, quando ele fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que Jesus estava falando? Que quando 2 ou mais pessoas estiverem pensando naquilo, orando para aquilo, com fé naquilo, cria-se esse negócio chamado egrégora. Egrégora é um termo grego, que assim, numa tradição bem rasa, seria um conjunto de pensamentos. Então uma religião é uma egrégora, um grupo de escola para fazer um trabalho que junta 2 ou mais pessoas em prol daquele grupo, daquele trabalho, acaba virando uma egrégora. Então a gente tem egrégoras fortíssimas, como as religiões, que são milhões, às vezes bilhões de pessoas, alimentando aquela egrégora o tempo inteiro com pensamentos, e a egrégora devolvendo essa energia em forma de atender orações, de milagres, essas coisas. Então, se a gente pensar nessa data com um monte de gente pensando nela como um portal, ela formou uma egrégora. É uma egrégora passageira? Rápida? Porque ela só vai existir até a meia-noite de hoje. Amanhã, teoricamente, acabou essa egrégora. Sim. Essas egrégoras, quando surgem assim rapidamente, elas são relativamente muito fracas. Porque elas não têm uma construção no plano astral em que elas duram, que elas se tornam uma forma pensamento, em que elas ganham formas acessíveis, como, por exemplo, um deus, né, que tem lá uma forma humana, como Zeus, por exemplo. São rápidas, então assim, é o tipo fast food de egrégora, consome rápido. Você vai ali, pega energia, usa pro dia. Então assim, existe. Qual é o meu alerta? Como teve muita gente que falou que, poxa, vai acontecer uma grande expansão de consciência da humanidade por causa de um portal que vai se abrir. Mas teve muita gente que falou, não, vai acontecer uma coisa muito ruim e isso vai... Então, você está basicamente puxando energia
de um bolsão de energia que tem essas duas coisas. Que tem energia boa e energia ruim. A hora que você faz lá o seu pacote de download, Sim. vem tudo junto. É basicamente, sei lá, você vai receber um dinheiro que aquele dinheiro tem uma origem lícita. Então, ganhar dinheiro é bom, mas ao mesmo tempo, se o dinheiro veio de um lugar que você não sabe a procedência, Sim. é complicado. Então, eu sempre falo pro pessoal, toma cuidado com essas coisas de portal, de egrégora, porque você nunca sabe, primeiro, quem criou essa ideia. Sim. De falar, olha, nós vamos agora criar aqui essa ideia, porque essa pessoa, teoricamente, ela tá dando para as pessoas um caminho para uma egrégora. Se ela criou aquela egrégora, ela pode vampirizar essas pessoas, literalmente. Ela pode usar essas pessoas de pilha, de bateria, para a egrégora dela. Então eu sempre falo, toma cuidado. Procura saber de onde veio isso, quem inventou. E se vai usar, saiba que você está baixando o pacote completo. Tá vindo o que é bom e o que é ruim. Que você nem sabe o que você está baixando, porque o que eu mais vi hoje foram as pessoas falando, mas o que é isso? Então as pessoas nem combinaram. Sim. Se era uma egrégora boa, se era uma egrégora ruim, elas só falavam o que vai acontecer. Então você nem sabe sobre o que você está falando com o que você está se conectando. Mas de alguma forma você está colocando uma expectativa em cima de uma coisa, por mais arbitrária que seja, mas que pode afetar a tua mente. Sim, sim. E isso é muito, muito louco, porque o que aconteceu dessa vez? Normalmente quando tem esses portais, ou tem esse pré-combinado de, olha, é uma data limite, é o fim do mundo, Sim. e fica todo mundo esperando aquele fim do mundo e ele nunca acontece. Sim. Isso não é de agora, né? A gente ouviu falar do bug do milênio em 2000, do fim do mundo dos maias em 2012, mas se você pega a história da humanidade, a humanidade sempre colocou um fim. Combina muito com aquela ideia também, não, Jesus está voltando há 2000 anos e não voltou ainda, porque sempre veio essa ideia. Então, as pessoas vendem essa ideia de que, olha, vai acontecer tal coisa, tem uma data, vai ter uma tragédia. E de vez em quando vem alguém e fala assim, não, olha, agora vai ter um salto quântico de consciência, isso é um portal da quinta dimensão, dos pleiadianos, dos arturianos. E aí, normalmente, aquele portal vem com essa energia. Só que dessa vez, é o que você falou, a galera meio que não combinou. Então, muita gente está falando que não, que está vindo um portal de seres de outra dimensão que vão elevar a consciência da humanidade. Mas tem uma galera falando, não, mano, a Rússia está invadindo a Ucrânia, é a Terceira Guerra Mundial. E aí, como não tem esse combinado, de novo, você cria uma egrégora que tem o lado bom e o lado ruim. Tem um exemplo que eu sempre dou, e os cristãos, por favor, me perdoem, mas tentem entender o que eu vou dizer agora. A Quaresma. O que é a Quaresma? Um resguardo? Isso, é um resguardo. Normalmente, as pessoas fazem um resguardo na Quaresma de alguma coisa. É muito comum no meio cristão a gente ver pessoas fazendo promessas. Olha, eu vou ficar a Quaresma sem comer chocolate. Sem tomar refrigerante, sem tomar cerveja, ou vou na missa, enfim, as pessoas combinam alguma coisa. Ou seja, é um período de restrição. Você restringe algo que você gosta para que no final da Quaresma você se purifique e alcance alguma coisa, talvez tenha uma troca, mas em geral é essa purificação. Você tá então, quando você entra nessa vibe de promessa, de entrar numa promessa, de entrar numa Quaresma, a gente está entrando numa egrégora de uma Quaresma. De restrição. Onde tem bilhões de pessoas se restringindo com coisas diferentes. Quando você acessa essa egrégora, você está acessando essa energia de restrição. Basicamente para tudo. Não só para o que você escolheu, mas acaba respingando em você, porque é como se fosse uma piscina gigantesca que você está tentando beber uma gota que é sua, mas não dá. Vem mais água junto. Então, eu sempre falo, toma cuidado, porque quando você entra na egrégora da Quaresma, você está se colocando num período obrigatório de restrição, onde tudo na sua vida vai ficar restrito. Então, assim, se for... Não é só o chocolate. Não é só o chocolate. Só a cervejinha. Normalmente é um período que as pessoas podem ter restrição financeira, restrição... eu não quero comer chocolate, eu não quero tomar cervejinha. E aí como é que você faz para ajudar a não tomar? Porque a vontade está lá. Não vai sair de casa. Não sai de casa. Não vai no mercado. Falta dinheiro. Sim. Aí pega uma doença, sei lá, pega uma Covid que tem que ficar em casa trancado 15 dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Quando a gente se afina com essas egrégoras, porque acaba vindo o pacote inteiro junto. A Quaresma é isso. São bilhões de pessoas, né? 1 bilhão e pouco de cristãos no mundo, fazendo um resguardo, ou seja, uma baita energia fortíssima de restrição. E aí eu pergunto, você tá afim de entrar nesse momento de restrição?
Todo mundo buscando sempre prosperidade financeira. Você tá afim de ficar 40 dias em restrição? Eu, pessoalmente, não, mas eu nunca respeitei a quaresma. Mas eu acho que essa coisa desses períodos e tudo mais, especialmente uma data como essa, é muito sedutora, porque assim, é um número bonito, né? Sim, 22, do sim, 2, do sim. 22. E a gente tem esse fetiche por padrões. E isso muitas vezes é uma cilada, né? A gente vê muito isso na internet, às vezes um programa de televisão que fala, não, lá nas pirâmides encontraram hieróglifos e daí tem um helicóptero, tem um tanque de guerra, tem um triceratops. E a gente não, aquilo não tá ali, né? A gente tá vendo um padrão do que a gente acredita ser hoje no mundo de 4, 5 mil anos atrás. Isso tem um fenômeno bem interessante, bem legal. Tem um negócio chamado pareidolia. Quer ver forma na nuvem, por exemplo? Ver uma forma na nuvem, pegar o pão lá e ver Jesus no pão, na fatia do pão. Sim. Os hieróglifos acontece muito isso, de ter essas coisas de você olhar para um e realmente tem um que é igualzinho um helicóptero. Só que ali o que aconteceu? A gente precisa entender um pouco da cultura egípcia para entender o que aconteceu ali. O que os egípcios faziam? Eles anotavam tudo em pergaminhos e, quando possível, nas paredes de pedra ou pintavam alguma coisa. Eles eram extremamente detalhistas. Essa coisa de que a gente não sabe como é que as pirâmides foram construídas, isso não é uma verdade completa. A gente tem muita documentação egípcia mostrando que eram trabalhadores, que em períodos entre safra construíram as pirâmides, que eles recebiam pagamento em cerveja. A cerveja era a moeda de troca, então não é que eles tomavam cerveja, mas eles usavam ela para trocar. E aí eles construíram em 30 anos, 20 mil trabalhadores, como é que eles arrastaram a pedra, como cortaram as pedras, tem tudo documentado. Mas como é que levaram lá uma pedra, não sei o quê. Os caras tem lá falando que usaram rampa. Seu jeito. Então assim, não tem uma foto e um vídeo, mas tem ali os indícios. E a mesma coisa quando a gente entra numa tumba, alguma coisa, que a gente vê os hieróglifos colocados lá. Só que o que acontecia no Egito? Quando a gente fala do Egito, a gente olha muito a cultura egípcia pela nossa cultura atual, ou pela nossa vida. Então a gente olha assim, o Brasil tem 500 anos, a história do Brasil é o descobrimento, não sei o quê. A história do Egito tem 7 mil, 8 mil anos. As pessoas entravam num lugar lá, escavavam, criavam um túnel, escreviam lá os hieróglifos, talhavam eles e enterravam uma pessoa lá. Depois de 200 anos, 300 anos, não precisa nem ser 1000 anos, aquela tumba às vezes era saqueada. Aqueles ossos esfarelavam, aquela parede de pedra ficava meio desbotada, aquilo que era cravado na pedra começava a desgastar também. O que acontecia? Eles usavam aquilo para outra coisa. Ou enterravam outra pessoa, ou tinham um uso funerário, e aí eles reentalhavam coisas por cima. Quando eles reentalhavam, muitas vezes que eles reescreviam os hieróglifos, um hieróglifo combinava às vezes com o outro e formava essas formas malucas. Não era nenhum hieróglifo, era uma mistura. Era uma mistura, uma sobreposição. Escrever por cima. Exatamente. E assim, isso é super documentado pelos egiptólogos. Eles dizem, inclusive, quais são os 2 hieróglifos que foram combinados. Eles conseguem mostrar a sobreposição da pedra, de uma camada mais antiga do que a outra. Então, assim, na verdade, é um grande mal-entendido. E as pessoas querem ver um helicóptero ali para dizer que os egípcios tinham um helicóptero, mas não era. É só uma sobreposição de hieróglifos. Olha só, isso faz você até revisar o ditado de que tal coisa está escrita em pedra. Mesmo que está escrito em pedra, dá para você revisar, escrever em cima e virar um helicóptero 4 mil anos depois. Dá. Ou você pegar o caso de Akhenaton, que é aquele faraó que quis tirar o centro político-religioso de Tebas, transferir para Amarna, né, a cidade de Akhenaton, onde ele ia adorar o deus que era o disco solar. Então era o primeiro monoteísmo ali surgindo. E aí, o que aconteceu? Quando ele morreu, o filho dele, a família dele, né, ele, a Nefertiti, o Tutankhamon, que foi assassinado com 18 anos, todos eles foram apagados da história. A galera foi, pegou as pedras, bateu para tirar o nome dele, o selo real dele, de tudo. Formatou o sistema. Total, de ter esculturas dele, né, em paredes, que o rosto dele foi destruído para que ele não fosse reconhecido. E aí voltou-se o poder religioso para Tebas. Só que acharam a tumba de Tutankhamon, tem aquela história toda, né, a grande tumba foi encontrada sem ter sido saqueada, é por isso que ela é tão importante. E ali já tinha
a citação a Akhenaton. E aí eles começaram a achar em outros lugares também, outras tumbas, citações a ele. E aí foi assim que a história dele foi reconstruída, senão a gente nunca ia ficar sabendo dele. Então imagina quanta história em pedra que foi escrita na Babilônia, no Egito, e que foi apagada porque alguém falou, não, apaga a história desse cara aí, porque... precisamos mudar aqui, precisamos dar uma mudada, sob nova administração. E falando, né, em Egito, uma das coisas que a gente escuta muito de pessoas, né, desse nosso meio é essa dúvida de que o ser humano sozinho conseguiu construir as pirâmides. E aí fala que foram os ETs, que foram deuses que vieram. Por que tem esse fetiche tão grande de vir alguma coisa de fora e ensinar essa tecnologia impossível pra gente? Mesmo porque pirâmide teve em vários lugares do mundo, não só no Egito. E aí o alienígena veio o quê? Em todos os lugares do mundo? A pirâmide, ela é, em termos de construção, a forma mais fácil e mais estável de construção. E o Egito, ele é muito interessante, porque muita gente fala, como é que fizeram aquilo naquela época? Fizeram. A mente humana, ela não mudou muito em 12, 13, 15 mil anos. Basicamente, a mesma mente que a gente tem hoje é que os caras no Egito tinham naquela época construído as pirâmides. A gente hoje cria tecnologias quando a gente é desafiado. Uma vez alguém falou assim pra mim, mas tem uma pedra de 70 toneladas, lá a gente não tem hoje como levantar 70 toneladas. Lógico que a gente tem. A gente tem guindastes hoje no mundo que levantam muito mais do que isso, mas muito mais. Então, a gente construiu um prédio no Oriente Médio que tem 1 quilômetro de altura. Sim. A gente resolveu que em 7 anos ia colocar um homem na Lua e colocou. Sim. A história humana tem 300 mil anos. Em 7 anos a gente colocou um homem em outro planeta. No caso, o nosso satélite natural, a Lua. Sim. Então, assim, é uma visão muito enviesada que a gente tem e muito preconceituosa com relação aos nossos antepassados de que eles não tinham capacidade de construir aquilo. De olhar para trás e achar que eles eram mais simples do que a gente, Sim, mas não, né? Não eram. Eles não tinham, talvez, carro, não tinham tecnologias desenvolvidas que nem a gente tem hoje, mas eles eram extremamente mais sagazes do que a gente. Como assim? Olha só, nós hoje, o que a gente faz? A gente vai no colégio, aprende aquilo que a gente precisa aprender, vai para a faculdade e entra no mercado de trabalho. Esses caras, eles iam lá e plantavam. Aí eles tinham que esperar aquela colheita acontecer. Enquanto isso, teoricamente, eles não tinham nada para fazer. Esses caras olhavam para o céu, aprendiam astronomia, aprendiam agricultura, aprendiam a colocar um arado, a trocar uma ferradura. Coloca um de nós hoje para fazer isso. Eles eram mais versáteis do que a gente? Eles tinham o ócio criativo deles era muito mais provocativo do que o nosso. Eles não perdiam tempo no celular, né? Não, eles estavam sempre fazendo coisas. E eles eram muito inteligentes para criar soluções. E aí não é um cara que nem a gente tem hoje. A gente tem uma classe de engenheiros. Lá o cara tinha que viver na fazenda dele e consertar o moinho de água dele na raça. Esse cara era um engenheiro por natureza. E não dava para procurar no YouTube, né? Não dava. Então, assim, a gente tem um preconceito com esses caras. Se pegasse um egípcio de 5 mil anos atrás e a gente largasse na floresta, provavelmente a gente ia morrer e os caras iam sobreviver. Porque era a vida dos caras observar a natureza, saber como isso funciona. E através dessa observação, eles copiavam isso para construção, para agricultura, para tudo. Então eles eram muito sábios. Se você olhar no Egito, o Egito é um grande... o Egito tem provas de que aquela pirâmide que foi construída, ela não nasceu perfeita daquele jeito. Tem um monte de pirâmides inacabadas no Egito. Que deu errado no meio do caminho. Então, assim, o Egito é um grande laboratório de construção de pirâmides, que várias deram errado. E as primeiras pirâmides, aquelas escalonadas, né, a mastaba, elas estão lá até hoje. A primeira pirâmide que foi construída, que é dita que foi construída por um cara chamado Imhotep, que seria o pai da medicina, o pai da construção de pirâmides, é uma pirâmide de degraus. Ela existe, está lá até hoje. Esse tipo de pirâmide foi o que começou, os caras tiveram que começar de algum lugar, foram fazendo daquele jeito até chegar naquela, depois de 1000 anos, 2000 anos, cara, a gente tá falando de 2000 anos trabalhando no desenvolvimento de construção de pirâmide. Aí os caras chegaram naquelas pirâmides gigantes, lisinhas, bem encaixadas, porque a gente vai olhar no Egito e tem um monte de pirâmide que deu errado. Então assim, eles foram testando, até que eles aperfeiçoaram a técnica de construção. Se a gente for pegar os romanos, por exemplo, os aquedutos.
né? Que era aqueles negócios que levavam água de um lugar para o outro. Meu, até hoje isso é considerado uma obra de engenharia genial. Porque é a inclinação perfeita para levar água, para distribuir a água, para chegar num reservatório. Aí só porque os romanos documentaram um pouquinho melhor como eles construíram, os romanos... mais evoluídos. Os romanos não foram os ETs, mas no caso dos egípcios foram. Então, a gente precisa entender que a humanidade como um todo teve seu desenvolvimento. Eles não eram povos isolados, como a gente imagina. Eles se conversavam, eles falavam entre eles, eles se visitavam, faziam comércio, eles viam as construções e eles copiavam. Ah, mas tem lá os caras na Mesoamérica e os caras no Egito, mas na Mesoamérica também teve pirâmide. Teve, mas 1000 anos depois da Idade de Cristo, as pirâmides. Uhum. Então, muito tempo depois. E como eu disse, é uma forma geométrica de fácil construção. Existem várias porque é a que para de pé. É o que para de pé melhor. Você vai fazer... todo mundo fala, é um quadrado. Não é, um quadrado tem uma superfície muito grande para você achatar. Uma pirâmide, se vier uma força superior, um vento, uma chuva, alguma coisa, ela se sustenta muito melhor, porque ela tem uma base quadrada, mas ela tem uma forma né, triangular que sustenta isso. Então é por isso que os caras faziam, eles queriam que aquilo durasse. Aquilo era o túmulo de um faraó, aquilo era um templo sagrado, era um observatório astronômico, aquilo era uma construção pública. Aquilo tinha que durar, não era a casa de uma pessoa que morria e de repente a casa deixava de existir. Aquilo era uma grande construção pública. Aquilo o país inteiro ajudou a construir de alguma forma. Então aquilo tinha que durar. Para durar, a melhor forma de... Eles já sabiam que a melhor forma arquitetônica para fazer durar era a pirâmide. E é interessante porque você imagina, né, daqui 5.000 anos, as pessoas olhando para trás, para nossa civilização e falando, imagina que eles iam construir uma cidade daquele jeito. Deve ter sido os alienígenas. Imagina. Dá uma raiva, né? Imagina o egípcio, 30 anos trabalhando numa pirâmide, e quando ele acaba, fala, nossa, eu fiquei 30 anos trabalhando nisso, mas no futuro vão me reconhecer meu trabalho. Chega no futuro, não, foram os ETs que construíram. Mas eu acho curioso, porque assim, tudo isso de você falar, não, quem trouxe essa tecnologia foi alguém de fora desse planeta. Essa data que a gente inventou, o universo escolheu para ser especial, né? Tudo isso vem de uma necessidade nossa, de uma validação externa do que a gente é, do que a gente pensa. E isso vem muito dessa nossa percepção do divino como algo gigantesco, externo e onipotente e inalcançável. Eu sei que é difícil falar isso, especialmente em 3 minutos, mas Deus é tudo isso aí que está lá fora ou também está dentro da gente e a gente às vezes escolhe não olhar para o Deus dentro da gente? Toda religião, ela diz que Deus criou, ou deuses criaram tudo que existe, mas ela também fala do Deus interior. A espiritualidade busca esse Deus interior. E a humanidade, ela tem um complexo de vira-lata, vamos dizer assim. Exatamente. De ela não entender que ela tem um Deus interior e que ela é divinizada a ponto dela fazer o que ela pode fazer. O próprio cristianismo diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos a imagem e semelhança como deuses também. Jesus diz que a casa de Deus tem várias moradas, que vós sois deuses. Então, assim, a gente tem no próprio cristianismo várias dicas, né? Várias dicas de que vocês são deuses, vocês são divinizados. A gente precisa parar um pouco de querer transferir. Foi um ser de outro planeta que fez isso. Não estou dizendo que esses seres não existem, podem existir. A gente tem muitos relatos de consciências que, através do xamanismo ou através de religiões anímicas, né, de que você reconhece a natureza como parte de Deus, você ter representações divinas ali. E, ao mesmo tempo, isso faz parte do seu contexto divino. E, muitas vezes, essas consciências que vêm no xamanismo como consciências extraterrestres, né? O Espiritismo vai falar disso com Kardec, né? De que todos os planetas são habitados por consciências e tudo. Então, talvez um extraterrestre, entre aspas, seja uma consciência que veio de outro planeta, desceu ali num xamã e o xamã falou, olha, vamos fazer desse jeito. Mas a humanidade não pode se diminuir porque tudo que foi feito pela humanidade. Ela não é ruim nem boa. As pessoas podem agir de uma forma ruim, de uma forma boa. Mas no fundo, cada um tem o seu Deus interior. Cada um tem a sua capacidade de criar algo divino, como as pirâmides, como um filho ou qualquer coisa no seu dia a dia. Pois é, e acho que talvez venha um pouco um receio, talvez, da gente reconhecer que tudo que há de bom a gente pode criar, porque você também precisa reconhecer que tudo que há de ruim
a gente também pode criar. Né? Exato, e às vezes a gente dá muito peso para as coisas ruins. Ah, o mundo é uma porcaria. O mundo não é uma porcaria. O mundo tem coisas ruins, mas tem coisas maravilhosas no mundo. A sua vida em geral é muito melhor, o seu dia em geral é muito melhor do que acontece mais coisas boas do que coisas ruins. Então, a gente tem que parar um pouco com isso. Acho que a humanidade tem que entender que ela é divinizada, que ela é capaz de criar tudo que ela criou e que está tudo certo. Tá tudo certo, inclusive esperamos que vocês tenham gostado do que a gente criou aqui com o programa Conhecimentos da Humanidade na rádio. Exatamente. E no YouTube, se você quiser conhecer mais da gente, é youtube.com/Conhecimentos da Humanidade. Busque o Deus interior em você, busque a alegria no 22/2/22 e todos os outros dias. Um grande abraço, boa noite, pessoal. Valeu, galera. Não esqueçam de ouvir a gente sempre aqui na Vibe Mundial, toda terça-feira, 19, 95,7 FM. Valeu! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Conhecimentos da Humanidade, o seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade, com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque. Boletim informativo Vibe Mundial. Estão abertas até o dia 13 de março as inscrições para o Bolsa do Povo Educação Centro Paula Souza. O programa pagará R$ 500 mensais durante 6 meses para pais, mães e responsáveis legais de estudantes matriculados nas ETECs, as Escolas Técnicas Estaduais. Para se candidatar a uma bolsa, é preciso ser o responsável legal por um aluno de ETEC, ter entre 18 e 59 anos, estar desempregado há pelo menos 3 meses e residir preferencialmente no município onde está localizada a unidade em que o candidato pretende ser bolsista. As inscrições devem ser feitas pelo site bolsadopovo.sp.gov.br. A expectativa é que os selecionados passem por uma capacitação no início de abril. Repetindo, o site é bolsadopovo.sp.gov.br. Boletim informativo. Há 25 anos, a Fraldão Baby se preocupa com o bem-estar do seu bebê, oferecendo uma linha completa de moda infantil, infanto-juvenil e acessórios, tais como berços, carrinhos, cadeira para o seu automóvel e muito mais. Além de tudo isso, a Fraldão Baby se preocupa com o seu bolso. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Venha nos visitar. O nosso endereço é Parque Dom Pedro II, 384, próximo à Rua 25 de Março, Estação São Bento do metrô. Maiores informações, acesse o nosso site www.fraldãobaby.com.br. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso. E hoje temos o orgulho de ser um hospital de referência no tratamento da doença. E com sua ajuda, podemos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Para doar, acesse graac.org.br. Eu acredito. Olha, eu não sei, eu não gostava mais de voltar para minha casa depois do meu trabalho. A minha casa, que antes era tão gostosa, de repente se tornou um ambiente de briga, de desavença. Eu brigava com meu marido, eu brigava com a minha filha, meu filho não falava comigo, as coisas não prosperavam, a única coisa que acumulava era boleto que eu não conseguia pagar. Falei, tem alguma coisa errada? Procurei a vidente espiritual, a Dona Cristina, e ela preparou com exclusividade para mim. Ela fez a corrente de São Benedito para a limpeza da minha casa e para abrir os meus caminhos. A minha vida mudou por completo. Então hoje, se você me permite, eu quero ajudar outras pessoas. Olha, liguem, falem com a Dona Cristina. O telefone de São Paulo é 2337 3153. 2337 3153. Dona Cristina, telefone de São Paulo, 2337 3153.
Se você fez o Enem, chegou a hora de entrar em uma universidade. As inscrições do ProUni para bolsas de estudo em instituições